Para o cacique Lupedro, dos Macuxi, ainda temos uma longa caminhada para compreender as demandas e a cultura dos povos indígenas no Brasil. Na visão dele, o Estado erra ao colocar todas as etnias como se tivessem uma única realidade. E erra novamente, quando não legitima as etnias que desejam ter um amplo acesso à tecnologia e modernidade. Essa é a realidade que ele quer mudar para as próximas gerações, a partir da agricultura. O cacique Lupedro é nosso convidado aqui na TVCH e se prepara, porque vem muita informação por aí. O que eu mais tenho escutado nos últimos dias é sobre a possibilidade do indígena ter uma vida efetivamente próspera, tranquila, segura, com todos os direitos e deveres do não indígena, sendo ele, claro, um cidadão brasileiro como eu, como você que nos assiste aqui. Hoje meu convidado é o cacique Lupedro e eu trouxe o Lupedro Moraes para trocar uma ideia com a gente sobre como isso aconteceria, como é que é a visão dele de desenvolvimento, de crescimento e como é que ele já vem aplicando isso dentro da realidade dele e um pouco dos desafios que ele também vem vivenciando. Bom, isso é fruto da live que ele participou. Se você ainda não assistiu a live Voz das Etnias, o link está aqui para você acompanhar na sequência, mas eu abro para desejar aí as boas-vindas para o cacique Lupedro. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que você se apresentasse rapidamente para a audiência da TVCH, para contar um pouquinho sobre a sua etnia, sobre quantas pessoas nós estamos falando aí na sua população e me contasse um pouco dos seus sonhos, dos seus desafios. Olá, eu vou falar na minha língua Macuxi, porque nas redes sociais muitas pessoas têm me perguntado, realmente você é índio, que você não parece índio? São algumas pessoas que fazem esse comentário. E quando isso acontece, eu tenho falado na minha língua. Então, para não restar nenhuma dúvida, vou falar aqui com vocês na minha língua Macuxi, depois eu vou traduzir. Não se preocupe que vocês vão entender. Urã, Lupedro, cacique Lupedro, Macuxi Urã, Raposa Serra do Sol Pom, Roraima Pom, Amaragon Lacrê, Seurumasrupé. Eu disse na minha língua Macuxi que eu sou cacique Lupedro, da etnia Macuxi, da terra indígena Raposa Serra do Sol, estado de Roraima, que a partir de agora eu vou interagir e vamos trocar as ideias e conhecer um pouco do cacique, que sempre eu costumo dizer que sou o cacique do século XXI, com algumas diferenças das lideranças passadas, mas que deixaram um legado e a gente tem como missão o legado dos meus líderes, que muitos deles não estão mais aqui conosco. Começa me contando um pouquinho como é que é o líder indígena, como é o cacique do século XXI na sua visão? O desenvolvimento, o acesso ao progresso foi um divisor de água entre lideranças, caciques do passado para caciques do século XXI. Hoje, na era da modernidade, defendemos pautas que se concentra na questão do progresso, da modernização da população indígena e, claro, acesso à tecnologia que a sociedade brasileira fornece e que nós temos também o direito de estar usufruindo tudo que foi construído pela ciência, pelo conhecimento. Existe um discurso aí quando a gente pesquisa na internet, eu tenho pesquisado bastante sobre o seu trabalho, senhor Lupedro, de um possível risco, assim, mas o índio fazendo plantio em larga escala, que absurdo, isso não é da cultura dele. Mas ele quer ter acesso à energia elétrica, mas ele quer ter acesso enfim, à internet, a celular, a essas coisas ditas modernidades, né, que talvez sejam itens muito simples para você que está assistindo aí em casa. Por que na sua visão, isso não é uma perda de cultura para o
para o indígena, né? Pensando não só na sua geração agora, mas nas próximas gerações que estão para chegar? A sociedade humana sempre esteve num estado de evolução. Se não fosse assim, nós estaríamos ainda, todos, sem exceção, a sociedade humana na idade da pedra lascada, ou seja, morando em cavernas. A sociedade indígena não é diferente das demais sociedades humanas. A gente evolui, a questão da cultura é normal ou é comum ver que qualquer sociedade humana, em tempos ou de tempos em tempos, ela adquire alguns elementos culturais de uma outra sociedade e perde alguns elementos culturais seus. Então, no meu entendimento, a questão do acesso ao conhecimento, em primeiro lugar, ela traz para você uma luz, para você ter entendimento, para você poder diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que é melhor para a sociedade. E quando eu falo das lideranças do século XXI, é isso. Acesso ao conhecimento, acesso à tecnologia, a questão da inserção do povo indígena na economia do país, de uma nação, de um estado, é claro, é uma busca constante nossa. Não é de agora. Também não foi isso que começamos. Foi os nossos líderes passados que sempre sonharam com isso. Viveram num tempo que isso praticamente era impossível de acontecer. Mas nós herdamos, como já disse, esse legado e a gente vê que, como o indivíduo de qualquer sociedade, nós temos direito. Até porque a Constituição garante que todos são iguais perante a lei. Assim deveria ser, né? Mas a gente luta para isso. Mas o que tem acontecido assim na prática, no decorrer aí das gerações, é um processo de uma luta árdua e diária, né? Pelo menos quando a gente pesquisa assim, eu fiquei bastante impressionada, te confesso, porque é um universo novo para a gente, que se abriu a partir das pesquisas de Ratanabá, de coisas que a gente achava que estavam andando e que não estavam, de coisas que achávamos que não eram importantes, mas que são importantes para vocês. E aquelas instituições que deveriam trabalhar em prol disso acontecer, como ONGs, como FUNAI e tantos outros, me parece não estarem fazendo o seu papel, né? Para a gente falar no português claro, não estão cumprindo com o seu papel. Como é que você tem buscado aí pensando muito na sua realidade, no seu povo, como é que você tem feito para buscar essas parcerias e fortalecer essa visão, né? Para que as próximas... Você falou assim, olha, eu estou trazendo um legado dos líderes passados, para que a próxima liderança que te suceder possa ver uma realidade mais concretizada nesse aspecto. Ou, melhor dizendo, ainda mais concretizada, porque muito foi feito na sua geração. As instituições, isso eu me refiro ao Estado brasileiro, ele é formado por pessoas, por indivíduos. Mas é importante ressaltar aqui também que esses indivíduos que compõem essa estrutura não são indígenas. Portanto, não pensarão como indígenas. O Estado brasileiro tem uma dívida muito grande com a população indígena. No entanto, por não cumprir o seu papel, por ser um processo burocrático, com tanta morosidade, as lideranças do século XXI é que estão buscando caminhos paralelos, alternativas que possam suprir a demanda. E isso a gente está fazendo aqui, buscando parcerias, aqueles que, embora não sejam indivíduos indígenas, mas que pensam de alguma forma ou se sensibilizam com a causa indígena, com a demanda indígena, com os desafios indígenas. Essas instituições ou pessoas que nós estamos buscando. E aqui, na Dáquila Pesquisa, na agroindígena, nós estamos
construindo essa relação que pode dar um fruto daquilo que nós almejamos. Essa a construção, ela é importante. Essa construção, ela deveria partir do Estado brasileiro. E o que não acontece? O Estado brasileiro tem sido apenas um gargalo para o desenvolvimento da população. Ou seja, ela não dá o espaço para a população buscar aquilo que ela almeja. No entanto, como se não bastasse, ela consegue atrapalhar qualquer tentativa de uma reivindicação justa e atual de tanto que nós que temos esse conhecimento de participar da economia, participar dessa acesso à modernidade, participar, sermos empreendedores, sermos pessoas qualificadas, e o Estado brasileiro é um impedimento para que isso possa acontecer. Consegue me dar um exemplo disso? Você falou como se não bastasse, não ajudar, ainda atrapalha as iniciativas. Consegue me trazer alguma coisa que vocês tentaram dentro da comunidade de vocês e que foi embarreirada por burocracias, enfim, do Estado? Nós temos vários exemplos. Burocracias, eu estou usando uma palavra bem amena aqui, viu? A burocracia. Veja, quando nós buscamos uma forma de a gente se inserir no mercado de trabalho, a gente se depara nesse aparelhamento do Estado que vai contra a demanda da população. Vou citar aqui um exemplo. A Fundação Nacional do Índio, agora não é mais, mudou, ela tem sido uma barreira. Ela tem sido uma barreira ao longo dos anos. Não estou falando aqui de um passado recente, mas desde a época do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, porque ela toma suas decisões numa política indigenista, ultrapassada, arcaica. O Estado brasileiro se baseia nisso para tentar ou comparar o povo indígena como se fosse um grupo só, como se tivesse uma realidade única. Mas não é isso. Cada povo tem sua especificidade, cada povo tem sua peculiaridade, e o Estado brasileiro não consegue fazer essa leitura. Ou seja, se eu quiser, como pessoa física, ou como um coletivo, um grupo, se eu quiser produzir, qualquer que seja, em grande escala, uma produção em grande escala, há barreiras tanto judiciais quanto políticos. Sob qual argumento? Argumento de que não é da cultura do índio ter acesso aos bens produzidos pela sociedade nacional. Ou seja, isso não faz parte da nossa cultura. Mas esquecem que não fomos consultados diante de uma realidade que passamos, diante de novas demandas, diante dos novos enfrentamentos, das novas perspectivas de vida, não nos perguntam ou não atualizam uma política indigenista voltada para atender à especificidade de cada povo. Existem povos da floresta, existem povos das serras, do lavrado. Quando eu me falo lavrado, me refiro especificamente do meu estado de Roraima. Veja, uma outra situação que a gente questiona muito, particularmente tenho questionado muito isso. Veja, nós somos os ditos indígenas, nas terras indígenas, e aqui eu quero trocar o termo, dizendo, nós somos os maiores latifundiários, porém pobres. E eu não posso chegar a uma instituição de financiamento, de crédito, e com algum documento, porque não existe,
e conseguiu financiamento para investimento em qualquer área na terra indígena. Diferentemente dos não indígenas, que possuem título definitivo de uma terra e faz um financiamento e vai progredindo, vai desenvolvendo, vai empreendendo. Então, a nossa dificuldade é isso. Nós somos considerados indivíduos à margem da sociedade. Porque demais cidadãos brasileiros têm direito à terra, com título definitivo, direito a um financiamento para empreender, para assim progredir economicamente, e o índio não tem esse direito. O que faria de nós tão diferente e nos marginalizar nesse sentido? Eu estou aqui citando apenas um exemplo, porque são vários. Para quem acompanha, as terras onde residem as lideranças indígenas e todo o seu povo são consideradas terras da União, né? Portanto, elas não podem ser dadas em garantia num empréstimo, por exemplo, para que seja comprado insumos, equipamentos, etc, etc, etc. Isso é muito curioso, porque a terra pertence a eles, né? Se a gente for buscar elementos na história, muito antes de chegarmos aqui, eles aqui já estavam. E eu acho até que foi você, o senhor Lupedro, que na live falou assim, imagine só que alguém chega na sua casa, tira você de sua casa e te coloca, constrói um puxadinho assim, pequenininho, e fala assim, agora você não mora na sua casa mais não. Agora você mora nesse cantinho aqui. E esse cantinho não te pertence não, porque o terreno é meu. O terreno continua me pertencendo. E, senhor Lupedro, como é que estão as parcerias neste momento, né? Nós estamos conversando aqui no início de março de 2023. Como é que isso está acontecendo agora? Há muito tempo a gente persegue parcerias com pessoas físicas ou jurídicas. Isso não é fácil. Eu diria até pelo fato de as pessoas conhecerem apenas um lado da história em relação aos povos indígenas. Neste ano de 2023, nós estamos construindo e tenho certeza absoluta de que vamos consolidar uma parceria em prol do bem-estar dos povos indígenas com Daquila Pesquisas e Agroindígena. Essas instituições têm se mostrado parceiras do povo que quer progredir, do povo que quer participar do crescimento econômico do nosso país. Isso é muito importante. Nós precisamos de pessoas e instituições que compartilham, que comungam com a nossa ideia atual, do mundo contemporâneo. E nós temos encontrado parcerias fortes e importantes nesse processo para que a gente possa mostrar o outro lado, a outra face da história do povo indígena. Em termos de futuro, no curto prazo, o que o senhor espera alcançar para o seu povo, considerando essa premissa? Olha, nós queremos empreender. Eu escutei muito essa palavra aqui nas últimas lives. Nós queremos empreender, nós queremos ter o direito do cultivo da terra em larga escala. Nós queremos o direito de ter acesso àquilo que se chama de modernidade, progresso, não importa o nome, mas são itens do dia a dia, facilidades do dia a dia que são negados com esse subterfúgio, com esse discurso de que nenhum indígena quer ter acesso à cultura não indígena, como se fossem pessoas diferentes, quando na verdade são todos brasileiros. Como é que o senhor espera alcançar, o senhor falou um pouquinho sobre a parceria com o agroindígena, com a Daquila Pesquisas, no curtíssimo prazo, como é que o senhor espera isso se desembolar, sabe? É importante ressaltar aqui que toda mudança, vou usar o termo aqui revolução, na história da humanidade, gosto dessa palavra, nunca se fez com flores. Foi preciso algum tipo de sacrifício. Sendo assim, é preciso provocar o Estado brasileiro para que ele se desperte em algum momento, porque veja, nós que moramos numa terra riquíssima, com potencial para quase tudo,
se não tudo, o Estado brasileiro, além de dificultar e impedir de qualquer forma o acesso às riquezas da terra da nação brasileira, em outras palavras, terra indígena, nós não podemos usufruir absolutamente de nada, senão de forma ilegal, sendo até considerado pela legislação atual como usurpador, coisa que não somos. Nós somos verdadeiros donos desta terra. É assim o nosso entendimento. Para o futuro, nós estamos construindo, subindo mais um degrau, para que mesmo que na minha geração, se não alcançarmos o nosso objetivo, outras lideranças virão. Precisamos ter acesso mais ao conhecimento, precisamos acesso à qualificação, para que tudo isso venha a somar como uma força a mais naquilo que pretendemos. É preciso ter mão de obra qualificada para que nós possamos, de alguma forma, provocar e conseguir usufruir as coisas, o potencial das terras indígenas. Porque sem a qualificação, sem a preparação devida, fica ainda mais difícil, aliás, se torna mais um gargalo para que a gente tenha acesso àquilo que nós queremos. Somos seres humanos, queremos conforto. Eu quero andar numa caminhoneta nova, quero ter um avião. Isso é luxo? Não, é necessidade. Se nós temos as riquezas, cujas riquezas moramos em cima dela, por que não ter acesso? Eu estou dizendo mais como um símbolo, usando uma simbologia. Eu preciso que a minha geração, a geração dos meus filhos, dos meus netos, tenha muito mais um conforto do que estou tendo. E pensando assim, a gente vai buscar parcerias, como foi citado, agroindígena, outras parcerias, fortalecer isso, consolidar isso, para que a gente possa, de alguma forma, quebrar um pouco esse sistema tão brutal em relação aos povos indígenas. E eu deixo até uma reflexão para, não vou polemizar, mas para embasar um pouco mais esse ponto que você está trazendo. A quem serve esse discurso do indígena não participar, né? A gente tem que raciocinar e pensar muito o que está por trás disso. Mas por que se sustenta essa premissa de que todo indígena não pode, que não pode ter plantio em grande escala, de que o indígena não pode ser protagonista em grandes cargos dentro do Estado, dentro da iniciativa privada ou dentro das próprias ONGs que deveriam estar defendendo o direito deles? E eu tenho falado muito com a audiência, Solo Pedro, assim, porque as pessoas recebem e falam assim, mas e agora, o que a gente faz com isso? A primeira coisa que a gente faz com isso é divulgar em larga escala. Porque e essa talvez seja o grande pulo do gato da sua geração de líderes, o acesso à internet. A internet é um mundo altamente democrático. As pessoas podem conhecer, as pessoas podem procurar, elas podem procurar em outras fontes, inclusive, para montar a opinião delas, e a partir disso ter um posicionamento. E se esse posicionamento converge com o que vocês pensam em casa, não deixem de compartilhar, não deixem essa informação morrer, porque ela está sendo propagada em muitas esferas para que ela cause esse bom incômodo, acho que eu posso falar assim, esse bom incômodo na sociedade, no sentido de se incomodar e de mudar. Bom, a gente vai finalizando por aqui, mas eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem final para quem acompanha a TVCH e que se identifica com o que você está relatando aqui e que tantas outras vozes têm relatado para a gente aqui na TV. Eu, primeiramente, quero agradecer a oportunidade, mas eu quero deixar uma mensagem não só para o Brasil, mas
aqueles países que dizem defender o direito dos povos indígenas, aqueles que amam a Amazônia, que amam a cultura indígena, que querem compreender um novo mundo, uma nova concepção de um povo indígena, de um indígena atualizado, um indígena moderno. Nós estamos à espera, aliás, abrindo as portas para pessoas, instituições, países, para que conheçam melhor o índio do século XXI. Estamos abertos às parcerias. Vocês que amam os indígenas brasileiros, que querem contribuir na melhoria da vida, na melhoria do contexto em geral do povo indígena, nós estamos de portas abertas para que nós possamos dialogar, para que vocês possam conhecer muito mais daquilo que pensamos, as nossas novas demandas, a nova realidade que enfrentamos e os desafios do mundo moderno. Então quero aqui deixar essa mensagem a todos vocês. E vocês sabem onde me encontrar nas redes sociais. Um forte abraço. Bom, nós estamos deixando abaixo os contatos e as redes sociais ligadas ao movimento agroindígena, Dacla Pesquisas e também o perfil pessoal do Pedro, para que vocês possam conhecer, se informar e fomentar essa parceria, para que esse movimento ganhe mais e mais e mais escala. Bom, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É realmente uma honra ter a oportunidade de escutar diretamente de vocês o que está acontecendo. E você, segue com a TVCH, nós estamos com eles e cada vez mais perto de você também.